Bom dia! Me pediram para falar como ajudar crianças com TDAH. Bom, eu não sou especialista e eu não posso falar sobre diagnósticos, mas eu posso dar algumas ferramentas de inteligência emocional. Na inteligência emocional, se entende que a criança também pode desenvolver o TDAH quando ela quer chamar a atenção dos pais ou quando a criança acredita que não está tendo toda a atenção que ela necessita. Esse é o significado da criança, nem sempre o que a criança significa é o que está acontecendo de verdade. O que eu indico nesses casos? Você pegar os sintomas da criança e separar cada um deles. Porque quando a gente junta tudo e fala que tudo é do TDAH, serve também como uma muleta para a criança continuar praticando aquilo. E não se liberta de um, de outro, continua praticando aquele conjunto. Separa e foca neles individualmente. Um exercício bem legal é você fazer uma caixinha e sempre que a criança finalizar, concluir, tiver cuidado com alguma coisa, responsabilidade, ela anota num papelzinho e coloca dentro dessa caixinha. E aí, no final da semana, vocês podem pegar essa caixinha, ler tudo que a criança realizou para aumentar a sensação de capacidade de realização dessa criança. Muitas vezes a gente foca, a criança acerta várias vezes, e aí quando ela erra, a gente foca nesse erro. E tudo que a gente foca expande. Então, se a gente focar nos acertos, são os acertos que vão expandir. Então, quando a gente falar para a criança, olha, você conseguiu isso, você fez aquilo, a sensação de capacidade interna dela vai aumentar. E quando ela tiver em algum desafio, a chance dela se achar capaz de realizar aquele desafio é muito maior. Então, com os comportamentos já separados, assim que a criança realizar, acertar alguma coisa, reforça, elogia esse comportamento. Então, puxa, olha, você conseguiu, você terminou, você se organizou, você lembrou, reforça cada comportamento, mesmo que seja uma coisa simples do cotidiano, que a criança não lembrava e que você pense, mas que bom, porque isso aí já era para ela estar fazendo, não tem importância, reforça aquilo. Fala, puxa, olha que legal, você colocou o seu prato na pia, você arrumou o teu quarto, você lembrou de escovar o dente e guardar a escova de dente. Qualquer comportamento positivo que a criança tiver, que ela não tinha, reforça e elogia, que se torne um hábito. Atividade física também ajuda muito. Então leva essa criança para o parque, para ser criança, para andar, para brincar na balança, para correr, jogar uma bola. É importante ter organização, ter regra, ter rotina. A criança precisa de rotina, ela precisa saber como que vai ser o dia dela, porque isso gera segurança nela. Então, quando a gente cresce, a gente fala, sai da rotina, quebra a rotina, faz alguma coisa diferente. Isso para a criança não funciona. Não é legal, gera insegurança. A criança não saber como vai ser o dia dela gera muita insegurança. Então, se na sua casa tem falta de rotina, falta de horário, começa a fazer rotina. Coloca horário para as coisas, regras, para a criança entender e ter a segurança de saber o que vai acontecer no seu dia a dia. Lembrando que essas são algumas dicas de inteligência emocional. Precisar, procure um profissional, algum especialista no assunto. Quando a gente trabalha em sessão, a gente vai muito além dessas pequenas dicas, a gente vai buscar as raízes. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma situação que aconteceu lá em casa. Minha filha já faz mais de um ano, ela estava tendo uns comportamentos muito parecidos com o TDAH. Eu fui olhar na internet, fui lá pesquisar no Dr. Google, e ela estava tendo muitos comportamentos, eu fiquei muito preocupada e já ia procurar um especialista no assunto. Entrei em contato com o colégio falou, Cris, sua filha não tem isso, fica tranquila. E aí eu busquei dentro da inteligência emocional. A primeira coisa que eu tive foi preocupação, vou atrás de alguém que sabe mais profundamente do assunto. Bom, e aí eu comecei a perceber que um dos comportamentos que ela estava tendo era deixar as coisas, fazer tudo de qualquer jeito. Ela fazia tudo de qualquer jeito. Mas assim, geral. Em casa, a letra da escola dela estava um garranche. Ela tinha uma letra muito bonitinha, levando anotação. Se a minha filha não está terminando ou não está fazendo as coisas bem feitas, não chega no final, ela pode ter a sensação de incapacidade. Eu não sou capaz de fazer, ou eu não vou fazer direito, o resultado vai ficar ruim, então eu não termino, não faço, porque eu não quero ver esse resultado. E se fica ruim, o que acontece? É rejeitado, leva bronca, ou alguém não gosta, ou uma crítica, ou dela mesma, né? Não precisa nem ser necessariamente dos outros, pode ser
que venha tudo isso dela mesma. Então eu parei para ver o que eu tô fazendo que a minha filha pode estar significando que eu não acho ela capaz. E aí tá dando essa sensação de incapacidade. E fui para casa pensando nisso e nós fomos todos almoçar. Quando a gente foi almoçar, ela foi colocar um suco no copo e o meu marido falou assim: não coloca o suco, eu já falei pra você que é a gente que coloca pra você, porque você derruba tudo. E era isso que a gente estava fazendo. Durante as refeições, a gente não deixava, isso vinha de mim também, mais de mim, porque eu almoço com elas, meu marido trabalha. Ela era muito independente, já sabia arrumar o quarto sozinha, já sabia fazer coisa na cozinha, mas isso a gente não deixava ela fazer. Esse pequeno detalhe, a gente mostrava pra ela que a gente não achava que ela era capaz. Agora vocês imaginam, uma criança de 8 anos não tem capacidade de colocar um suco no copo, não tem capacidade de colocar comida no prato, ela vai ter capacidade do quê? Ela vai conseguir fazer o quê? Se uma coisa tão simples a gente fala pra ela que ela não é capaz, que ela é desastrada, que ela vai derrubar, do que ela vai ser capaz? Assim que ele falou isso, me deu estalo na hora e foi como um filme na minha cabeça. Eu virei pra ela e falei assim: filha, você pode colocar o suco no seu copo e a partir de hoje você que vai se servir sempre. E se você derrubar, não tem problema, a gente vai limpar, tá bom? Não tem problema, você vai conseguir colocar. E assim que terminou, eu chamei meu marido e quando eu falei isso pra ele, ele falou: não acredito, a gente faz isso direto. E a gente fazia, gente, sem perceber. A gente não percebia, era uma reação inconsciente nossa. Tem muita coisa que nós pais fazemos que é inconsciente. A gente não tem noção de que pode estar prejudicando ou que a criança vai dar tal significado. E a gente começou a fortalecer o comportamento dela. Então, tudo que ela ia fazer, a gente elogiava e fortalecia. Então, durante as refeições, filha, coloca, nossa, olha que linda! E mesmo que ela derrubava, você derrubou menos hoje. Ou não tem problema que você derrubou, fica tranquila, porque você vai conseguir fazer isso direito. Em apenas 3 ou 4 dias, ela melhorou abruptamente. Foi impressionante. Ela vinha me mostrar a letra da escola dela, tava linda. Ela parou de derrubar. A sensação de capacidade dela foi muito melhor. Ela começou a se sentir mais segura e terminar um monte de coisa que começava. E às vezes uma pequena coisa pode gerar uma mudança tão grande assim.